Seja bem-vindo ao podcast Pão e Vinho. Aqui a sua vida será edificada. Para saber mais sobre a nossa família, acesse nossas redes sociais, @Pão e Vinho Ministério. Fique agora com a palavra e até a próxima. Amém. 1 Coríntios, eu falei, capítulo 1, verso 30, não é isso? Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Feche seus olhos um pouquinho, vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer nessa noite, te agradecer porque o Senhor é bom e o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem cuidado de nós como indivíduos, o Senhor tem cuidado de nós como família, o Senhor tem cuidado de nós como igreja, o Senhor tem cuidado de nós, Pai, de todas as formas, porque o Senhor é bom. E o Senhor fez todas as coisas para que nós fôssemos feitos parte em Ti. Como diz a Tua palavra, em sabedoria e justiça e santificação e redenção, porque nós fomos chamados para nos gloriar no Senhor. Por isso, Senhor, nós louvamos o Teu nome nessa noite e pedimos, Espírito Santo, fala conosco de forma que nós não saiamos daqui de outra forma, a não ser cheios do Teu Espírito, cheios da Tua vontade, cheios da Tua direção, porque não há outra maneira de vivermos sem ser na Tua direção. Aleluias, aleluias, glória a Deus. A palavra do Senhor também diz em 1 Coríntios capítulo 2, a partir do verso 6, diz assim: entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados. Eu vou ler até o 16, tá, pessoal? Não, porém, a sabedoria deste século, nem a dos poderosos dessa época, mas que se reduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria esta que nenhum dos poderosos desse século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem, no coração humano, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nulo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito, que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus. Preste atenção nessa leitura. O Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém, pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Amém? Guarda muito essa palavra, nós temos a mente de Cristo. Presta atenção numa coisa, pensa como foi a vida de Cristo, pensa na vida do Cristo, e não na vida do Jesus. Por quê? Porque Jesus é o nome, Cristo é a função, é o propósito, o enviado. Então ele veio com um propósito, e ele tinha uma mente. E se nós temos a mente de Cristo, e pense, é muito grande a mente de Cristo para eu tê-la sozinho. Nós temos a mente de Cristo. A igreja possui a mente de Cristo.
A mente fala da maneira de pensar, fala de raciocínios, fala de vontades, fala de emoções. Então a maneira que Jesus, da mente de Jesus, é a maneira que a palavra diz que nós devemos viver. E se você olha a vida de Jesus, como ele viveu, você entende perfeitamente o que essa palavra quer dizer. Eu e você temos a mente de Cristo, e a mente de Cristo é uma mente que do início ao fim o levou à rendição. Então a palavra hoje tem a ver comigo e com você por causa da rendição de Cristo. Porque uma mente rendida a Cristo, submetida a Cristo, ela é, por natureza, uma mente vitoriosa, uma mente que vence. Uma mente que é rendida a Cristo, ela é a mente de Cristo. Porque quando me rendo à vontade de Deus, quando rendo completamente a minha vida ao que Deus quer fazer através de mim, quando rendo a minha vida através do que Deus diz que eu sou, tudo que Deus diz que eu sou, e tudo que Deus me colocou para fazer, todo lugar que Deus me enviou, eu preciso estar rendido a Ele, porque senão não consigo fazer nada. Rendição é uma palavra muito poderosa. Rendição é uma palavra muito difícil. Porque viver uma vida de rendição não é fácil, mas é simples. Porque uma vida de rendição é uma vida sem muitas escolhas, mas muitas escolhas dentro da vontade de Deus. Então eu e você fomos chamados para poder viver isso que o Senhor nos chamou para viver. E quando aplicamos rendição, nos tornamos conscientes da realidade, que Ele está sempre conosco, dirige a nossa vida e nos leva a uma entrega. Eu falei, não sei se eu falei pregando aqui, ou falei em alguma sala de aula, alguma coisa assim, mas olha o trabalho difícil que é um trabalho de um pastor de ovelhas. Um pastor de ovelhas precisa alimentar o seu rebanho para levar o seu rebanho para o matadouro. Já pensou sobre isso? Eu preciso te instruir na palavra para você se render até a cruz. Já pensou sobre isso? Você vai para a igreja para quê? Para aprender a chegar até a cruz, aprender a me render. Porque a minha vontade rendida à vontade de Deus é a vida de Cristo. Eu vou para 2 Coríntios, capítulo 10. 2 Coríntios, capítulo 10, do 3 ao 5. Olha que interessante. Paulo falando a essa igreja: porque embora andando na carne, não militamos ou não guerreamos segundo a carne, porque as armas do nosso exército ou da nossa milícia, eu estou dando uma traduzida aqui, não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Voltando, andamos na carne, mas a nossa guerra não é na carne. E preste muita atenção nisso, não só agora, mas amanhã. Comece a prestar atenção na sua própria vida. Você anda na carne, mas a sua guerra, de verdade, não é na carne. A sua guerra é na mente. A guerra espiritual, principalmente, acontece e começa em nossa mente. Tem um livro famoso da Joyce Meyer, que é Mente, o campo de batalha. Não foi? Campo de batalha da mente. Campo de batalha da mente. Muito bom esse livro, um livretinho assim, muito bom. Que fala muito sobre isso. Eu lembrei dele agora. Foi um livro que a gente leu há muito tempo.
E eu queria que você entendesse isso, que existe uma guerra acontecendo e as nossas armas, as armas de um exército que nós fazemos parte, do nosso exército, elas não são armas naturais, carnais. Não existe nenhuma arma natural, nenhum conhecimento seu, próprio, nenhuma força sua, nada que emane de você mesmo, que não venha de Deus, que vá vencer alguma guerra espiritual nessa terra. Nada. Você não tem força nenhuma para isso. Você não tem poder nenhum para isso em você mesmo. Esqueça. Se você tentar caminhar nesse sentido, você vai cair rapidamente, como muitos de nós já caíram. Porque tentar enfrentar uma guerra espiritual com armas naturais é como você atirar com um revólver de mão e o inimigo passar com um bombardeiro. É como você passar numa asa delta e o inimigo com aqueles tanques antiaéreos. Você caiu. Porque armas naturais não são usadas para guerras espirituais. Você está aqui? Ok. Só que existe uma batalha. E nossas armas, elas são sim espirituais. E elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando forças de pensamentos intransponíveis, que são os sofismas. Forças de pensamentos malignos que eu e você recebemos diariamente, instruções malignas, pensamentos ruins, pensamentos maus, nós recebemos diariamente. Posso contar esse negócio da estrada? Não, se você permitir eu conto, senão eles vão ficar sem saber. Um dia a Renata chega em casa do trabalho e falou assim: Flávio, eu acho que estou ficando louca. Aí eu falei: o que foi? Ela falou assim: ai, de vez em quando eu estou andando na estrada, me dá uma vontade assim, tirar o carro da estrada assim. Eu falei: você também? Ela: ai meu Deus. Eu falei: esses são pensamentos que nós temos que repreender na mesma hora. Isso não é de Deus. Ela: ai, eu pensei que eu estava ficando louca. Não, isso é Satanás mesmo, não é loucura sua não. Pensamentos, sofismas, castelos, fortalezas, muros altos, protetivos, em pensamentos na nossa mente, que são praticamente intransponíveis. Na verdade, eles são intransponíveis com as nossas armas naturais. Mas o Senhor nos deu armas poderosas em Deus, para nós vencermos fortalezas espirituais da maldade. Sabe por quê? Porque essas fortalezas, elas são lugares seguros para demônios. Fortalezas da mente são lugares muito seguros. Fortalezas da mente são muros levantados em nossa mente, para que demônios entrem pelas portas, tranquem por dentro, e ninguém consiga mais entrar. Sabe segredos que as pessoas não conseguem contar para ninguém, e são presas pelo maligno durante uma vida inteira, às vezes sem saber, botando culpa em si mesmo. Pessoas que caminham muitos anos em cativeiros, pessoas que andam muitos anos presas sem saber como sair de um pensamento, sonhos repetitivos, todas as noites, sonhos terríveis. A pessoa toma remédio, a pessoa faz de tudo, mas não consegue sair daquele lugar, porque está usando armas naturais. E o Senhor quer que nós usemos as armas que são poderosas em Deus, para destruir fortalezas e anular esses pensamentos quase que intransponíveis. E mais, nossas armas poderosas em Deus, nossas armas espirituais poderosas em Deus, também derrubam toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, porque fortalezas só são levantadas na nossa mente, porque Satanás nos convence, como convenceu um casal no Éden. Deus disse isso mesmo? Então Deus disse isso para vocês? Então é isso que a palavra de Deus está dizendo? Calma, não é bem assim, não precisa de tudo isso, calma. Não precisa ser tão radical, não precisa ser tão duro. E aí Satanás vai construindo fortalezas
E para que a gente possa enxergar, nós temos que levantar a cabeça. Daqui a pouco nós estamos com o nariz em pé. Altivez, arrogância. Nós achamos que sabemos, achamos que conhecemos, achamos que podemos ter domínio, governo, e saímos de um lugar de completa rendição a Deus. Saímos do lugar da mente de Cristo e ficamos só com a nossa mente natural, a mente caída depois do Éden. Você está aqui? Porque Adão tinha a mente de Cristo. Ele é chamado de primeiro Adão. Cristo é chamado do segundo Adão. Ele é o primeiro Adão. Porque é um tipo de redenção. E ele tinha a mente perfeita, que ouvia e obedecia. Ainda assim, podendo tomar decisões baseadas em uma palavra que Deus deu para ele lá no Éden. E ele tomou decisão errada. Quando ele toma a decisão errada, que ele sai do Éden, a sua mente deixa de ser uma mente completa, e ele passa a andar por si mesmo. E andando por si mesmo, ele não consegue mais usar as armas que ele obtinha. E toda altivez se levanta contra o conhecimento de Deus. Não é contra Deus, é contra o meu conhecimento de Deus. Se eu ando em altivez, eu ando contra o meu próprio conhecimento de Deus. Está entendendo? Então, o castelo, essa fortaleza, esses muros que são levantados, não só nos deixam altivos, mas nos deixam longe do conhecimento de Deus. E nós não conseguimos mais caminhar perto do conhecimento de Deus. Então não somos orientados pelo Espírito, não somos dirigidos pelo Espírito, não conseguimos tomar decisões no Espírito. E fazemos de tudo. E não chegamos no lugar onde deveríamos. Fortalezas são construídas com os nossos pensamentos. Satanás lança um pensamento sobre nós, e se nós não estamos no lugar certo em Deus, esses pensamentos passam a ser parte de nós e começam a fazer com que a nossa identidade seja transtornada. E eu passo a ter pensamentos que eu acho que são meus, lançados pelo inimigo, e esses pensamentos me tornam altivos, eu paro de escutar claramente a voz de Deus, e eu começo a andar por mim mesmo. Fortalezas são construídas com nossos pensamentos. Agora eu te pergunto, quem constrói uma fortaleza com apenas uma pedra ou apenas um tijolo? Não tem jeito. E com 10 dá para construir uma fortaleza? E com 1000 tijolos dá para construir uma fortaleza? Dá nada, 1000 tijolos não dá nem para 1000 tijolos não dá para construir uma casa. Aliás, quem constrói aqui? Quanto dá uma casa mais ou menos? Quantos 1000 tijolos? Boa resposta. Resposta técnica. Dá para você responder qualquer coisa, dá para responder uma resposta técnica dessa? Depende do tamanho da casa, pastor. Uma de 500 metros. Tá, uma casa de 250 metros, vai, já que você está tão técnico assim. Chuta um número aí. Vai. Aqui, ó, construiu umas 10 casas aqui em São Sebastião já. Ó. 4.000 tijolos é uma casinha. Dá para construir uma fortaleza com pouco tijolo? Sabe o que significa isso? Significa que não é um pensamento num dia, nem são 1000 pensamentos em 1000 dias, é uma vida de pensamentos errados. É uma vida sendo consumida por pensamentos que não vêm de Deus. É uma vida dando espaço para pensamentos que não são próprios do Senhor. Uma fortaleza se constrói no dia a dia. Está entendendo isso ou não? Da mesma forma que o meu relacionamento com Jesus se constrói no dia a dia, não adianta você ser lá embaixo, esfregando a língua no chão, lá, um dia aqui, no outro dia está lá em cima voando, sozinho, passando por cima de nós aqui. Estou precisando disso não, estou aqui em cima já. Não adianta isso. Sabe por quê? Porque o relacionamento se constrói no dia a dia. Sabe aqueles amigos que se encontram, depois de muitos anos que foram amigos, no primeiro dia que se encontra, parece que se viu todos os outros dias? Você tem um amigo assim? Que você encontra,
Faz 5 anos que você não vê. O dia que você encontra, você atualiza os assuntos e já é... Meu Deus, parece que eu nunca fiquei longe de você. Só acontece isso porque teve uma história anterior. Porque é uma pessoa que você conheceu num dia, você encontra 5 anos depois, você não tem essa sensação. É porque existe uma história juntos. Concorda ou não? Então uma história se constrói no dia a dia. Uma história com Deus se constrói no dia a dia. Então ouvir a palavra de Deus, ouvir o que o Senhor tem para mim, ser cheio dele, precisa ser no dia a dia, porque aí eu vou construir para Deus, vou edificar para Deus aquilo que é para ser edificado. Aí eu vou conseguir usar as armas que o Senhor libera para mim todos os dias, através da sua palavra. Então, essa vida de colocação de tijolos vai nos desconectando, e enquanto nos desconecta, um tijolinho vai sendo colocado no muro. No outro dia, mais um tijolinho. Chega uma hora que você está trancado ali dentro. E os demônios estão num lugar confortavelmente seguros para trabalhar a sua mente e a minha mente. Fortalezas são derrubadas com a obediência a Cristo. Olha o que a Bíblia diz. Versículo 5: e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Então eu tomo decisões na minha vida como crente. Eu ouvi hoje, a vida de crente é difícil, não é complicada. Ela só é difícil. Sabe quando você encontra uma pessoa e fala assim, como é que estão as coisas? O cara fala assim, está difícil. Sabe que ele está difícil? Está difícil, mas eu estou lá, fazendo o que tem que fazer. Agora tem pessoas que você encontra e fala assim, como é que está? Ih, cara, está complicado, viu? Está complicado. Está tudo embaçado, ó, dando volta. Se você entrevistar mais um pouquinho, normalmente essa pessoa não está fazendo o que tem que fazer, porque não estaria tão complicado assim. Concorda comigo? Você aí que está complicado, você que está difícil, porque eu já passei por situações complicadas, já passei por situações difíceis, e eu sei que quando estava complicado, é porque eu não tinha feito o que era para ter sido feito, por isso que complicou. Amém? Então, lembra disso, nós derrubamos fortalezas, caminhando em obediência a Cristo, por causa de uma coisa, do conhecimento de Deus. Porque bom é conhecer a Deus através de Jesus Cristo. Isso é bom. Isso é bom. Vocês lembram da palavra? Lúcifer foi banido do céu, porque ele olhou para si mesmo, ele viu a sua beleza, considerou-se tão belo, ou até mais que Deus, e ele entendeu que ele poderia estabelecer o seu lugar acima do trono de Deus. Ele entendeu que o seu lugar poderia estar um pouquinho mais acima, porque ele era muito especial, ele era uma pessoa muito extraordinária, nele mesmo era muita beleza. Eu sou muito extraordinário, eu faço muito bem as coisas, eu sei muito do que eu faço. Tudo isso é conhecimento humano. E se não tiver em rendição à mente de Cristo, isso é diabólico, carnal. E pode escorregar para o imoral, para o ilegal, a qualquer momento, qualquer conhecimento humano que não esteja rendido à mente de Cristo. Então ele é banido, e ele nunca vai ser exaltado nesse lugar. O lugar que ele gostaria de ser exaltado, acima de Deus, ele nunca vai ser exaltado. Só que ele encontra um ser, que ele até se confundiu lá no Éden, porque esse ser era semelhante ao Altíssimo. Esse ser caiu na sua conversa e fez a escolha errada. E entregou para ele o governo dessa terra. Presta atenção. Ele nunca vai ser exaltado nesse lugar no céu, mas na terra ele é exaltado. Toda vez que eu e você andamos em medo,
Então nós colocamos ele sobre a autoridade desse mundo, nós nos submetemos a ele, nós exaltamos a ele acima do conhecimento de Deus. Todas as vezes que nós fazemos qualquer coisa baseado no medo, porque aquilo que Jesus fez na cruz foi nos liberar do medo, porque o verdadeiro amor, o amor perfeito, o amor de Deus, lança fora o medo. Então todas as vezes que eu e você caminhamos e agimos reagindo por causa do medo, nós estamos colocando ele, o lugar, aquele do medo, o dono do medo, aquele que usa o medo, aquele que toma posse do medo na nossa vida, colocamos ele num lugar superior ao conhecimento de Deus. E aí, subjugados, somos obrigados a receber todas as mensagens na nossa mente que vão nos levar a um lugar longe da presença de Deus, porque Satanás continua até hoje lutando por um lugar de adoração. A oportunidade que ele teve com o filho, tentando ludibriar a palavra com a própria palavra, cogitou e declarou que ia entregar os reinos dessa terra se prostrado Jesus o adorasse, porque ele continua brigando por adoração, mas ele não consegue brigar com Deus. Com quem que ele briga? Comigo, com você. Quero dizer que o medo é um tipo de adoração muito inferior ao amor, mas é. Porque uma pessoa com medo, ela obedece. Uma pessoa com medo se submete. Uma pessoa com medo negocia os seus valores para fazer aquilo que precisa, entre aspas, ser feito, baseado nesse tipo de pensamento. Agora eu e você caminhando nesse lugar, eu preciso ler o que está escrito em 2 Coríntios capítulo 11, no verso 3. Porque nossa luta, eu vou ler primeiro o 10, 3, depois eu vou para o 11, 3. E eu vou ler de novo o 10, de 3 a 5, olha só. Porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, andamos na carne, mas não lutamos segundo a carne, porque as armas do nosso exército não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando pensamentos quase intransponíveis, e anulando também toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. As nossas armas fazem isso. Paulo continua no capítulo 11, no versículo 3. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, se a parte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Presta atenção nesse versículo. Presta muita atenção. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se a parte se separe por causa da corrupção, da simplicidade e da pureza devidas a Cristo. Todas as vezes que nós permitimos pensamentos humanos recheados por Satanás, não só os pensamentos humanos, mas pensamentos malignos, nos dirigirem. Pensamentos malignos são só pensamentos de morte, pensamentos pervertidos. Não, pensamentos malignos são pensamentos humanos fora da vontade de Deus, porque eu e você somos maus sem Deus. Está entendendo? Pastor, eu nunca tive pensamento em matar ninguém, a não ser meu irmão quando eu era pequeno, te matar. Mas pensamento mesmo de matar alguém, nunca tive. Nunca tive pensamento em trair minha esposa, meu esposo. Não tive esses pensamentos maus, essas perversões. Não estou falando disso. Isso é só uma parte.
Pensamentos maus são pensamentos fora dos pensamentos de Deus. Porque fora dos pensamentos de Deus, tudo é mal. Porque tem um evangelho sendo pregado há alguns anos no Brasil. Você é show, você é maravilhoso, você é top. Você não tem problema nenhum. Não. Para você subir, você tem que descer. Para você, no reino de Deus, o mais poderoso de todos é o que serve os servos. Se eu, sendo Senhor e Mestre, estou lavando os pés de vocês, é só para ensinar para vocês lavarem os pés uns dos outros, para quando as pessoas conheçam vocês, saibam que vocês são meus discípulos. Vocês se rendem uns aos outros. Você quer ter preeminência? Você quer estar sobre alguém? Sem Deus te colocar nesse lugar? Porque Deus tem posições de autoridade na terra, que pessoas têm autoridade sobre pessoas. Tem sim, sempre teve. Mas você quer esse lugar sem Deus? Você quer esse lugar com o seu conhecimento natural? Você quer esse lugar com a sua influência, com os seus relacionamentos? Você quer esse lugar com a sua inteligência carnal, humana, diabólica? Você quer mesmo esse lugar? Desfrute dele. E de todas as suas consequências. Porque isso é muito, muito sério. É muito, muito sério. Porque é um sistema de valores que gera uma percepção, que gera um comportamento. Já viu a mãe e o pai? Olha, cuidado com aquele pessoal, para eles não te influenciarem. Ah, mãe, pai, poxa, não vão me influenciar. Um sistema de valores. Ele pode mudar percepções. A maneira que nós entendemos as coisas em coletivo pode mudar percepções inteiras de uma cidade. Não só de uma pessoa. A forma que nós pensamos e sistematizamos nosso pensamento. Você imagina se a terra fosse sistematizada e os seus pensamentos, todo mundo que nasce, tivesse, quando nasce, os pensamentos de Cristo, como seria a terra? Um Éden. E mesmo com liberdade para tomar decisão, porque o problema não foi a liberdade de tomar decisão, foi o lugar perfeito e a decisão errada. Por que 2 árvores no jardim? Por que não colocou uma só? Porque não há, já falei isso aqui, não há liberdade sem escolha. Mas que escolha nós estamos fazendo? Metade para Deus, metade para nós mesmos, e um cisquinho para Satanás, que a gente nem sabe. Que tipo de escolha nós estamos fazendo? Pastor, eu quase sempre faço escolhas boas. Não, eu não estou dizendo escolhas certas. Porque às vezes você faz coisas erradas com o coração certo. Talvez porque você não entendeu. O problema é o coração errado, porque a mente está errada. O problema é que um sistema de valores errado gera uma percepção errada e gera um comportamento errado. E a gente passa a caminhar com um comportamento errado. Só isso. Só que no dia a dia, pedacinho por pedacinho vai sendo construído. E depois, para voltar, tem um jeito. Quando eu acredito numa mentira, eu empodero o mentiroso. Quando eu acredito na verdade, eu empodero o justo. Quando eu acredito numa mentira, eu empodero o mentiroso. Quando eu acredito numa verdade, eu empodero o justo. E aí é que está. Em quem que nós estamos acreditando todos os dias? O que nós estamos ouvindo todos os dias? Porque é muito fácil nós cairmos nesse lugar e começarmos a pensar e achar que todos esses pensamentos são nossos.
Ou achar que todos os nossos pensamentos legais, os nossos pensamentos são justos. Se fosse justo, os filhos do trovão não tinham pedido para Jesus queimar o povo lá. Senhor, manda um trovão aqui, manda um raio aqui, queima esse povo. Não querem saber do Senhor. Ele falou, filhos do trovão, hein? Vocês vão ver. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem ideia de como você empodera Deus na sua vida? Daqui a pouco eu vou te ensinar. Abra aí comigo em João, capítulo 7, no verso 18. O Evangelho de João. A controvérsia entre Jesus e os judeus. Olha que interessante isso aqui. Só para você entender, uma pessoa que tem a sua consciência, a sua mente conectada com o Senhor, olha só que coisa interessante. Corria já, versículo 14, corria já em meio à festa, e Jesus subiu ao templo e ensinava. Então os judeus se maravilharam e diziam, me perdi, 15, como sabe este letras sem ter estudado? Respondeu-lhes Jesus, o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Olha isso, o meu ensino não é meu, é daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus, ou se falo por mim mesmo. Olha isso, quem fala por si mesmo, está procurando a sua própria glória, mas o que procura a glória de quem o enviou, este é verdadeiro, e nele não há injustiça. Sabe como eu e você temos que caminhar? Temos que caminhar dando glória para Ele. E como nós damos glória para Ele? Precisamos saber qual é a opinião dele sobre as coisas. Para saber a opinião de alguém sobre alguma coisa, você vai ter que perguntar para alguém e ouvir a opinião desse alguém. E nós fazemos isso sempre? Faz assim com o dedinho assim, ó. Sempre é uma palavra muito difícil de se responder. Seremos perfeitos se fizéssemos isso. Erramos? Erramos. Mas onde está nosso coração? Senhor, eu quero te ouvir. Eu quero ouvir o que o Senhor pensa a respeito disso. Fala comigo. Fala comigo. Eu preciso ouvir. Usa pessoas, conhecimento de alguém. Sabe o que Deus vai fazer, gente? Deus, se você pedir para Ele falar com você, Ele vai usar pessoas que você não esperava que Ele fosse usar. Ele vai usar pessoas que você acha que você tem todo altivo, você tem um conhecimento maior que aquela pessoa. Ele vai usar pessoas que para você não falariam na sua vida. Mas se abra para Deus falar com você. E Ele vai dar seu jeito. Porque interessa para Ele que na sua mente os pensamentos sejam dEle. Amém? Você está aqui, não está? Amém. Você foi chamado para viver na liderança do Espírito. E olha, quando Ele fala, eu não venho por mim mesmo, eu venho em nome daquele que me enviou. E quem fala que vem por si mesmo, quer glória para si. Então cuidado quando você fala assim, isso aqui sou eu que estou falando, isso aqui está certo. E agora quem vai falar sou eu, você me escuta porque eu sei e você não sabe. Cuidado. Cuidado, né? Não é proibido você falar isso, mas cuidado. Cuidado com a motivação da sua frase, para saber se você está falando isso porque você quer ajudar alguém, apoiar alguém, incentivar alguém, esticar alguém, ou se você está querendo só glória para você. Porque se for isso, é contrário à mente de Cristo. Você está construindo mais uma fortaleza sobre a sua vida. Amém? Onde está a fortaleza que é a habitação segura para demônios nos meus pensamentos? Onde está essa fortaleza? Quando eu descubro onde está, eu volto para um ambiente livre de liberdade, de vitória, uma vida vitoriosa em Cristo, porque eu já venci o mundo. Foi isso que Ele falou.
Vocês são mais que vencedores. Poxa, se eu ando com Cristo, se eu o amo, e eu não ando numa vida mais que vencedora, e aqui eu não estou dizendo o que é ter uma vida mais que vencedora. Eu estou dizendo que existe essa vida, e ela é uma coisa para um, uma coisa para outro, mas uma coisa é a mesma para todo mundo, é uma vida em Cristo. Então vitórias para um é uma coisa que para outro é muito pequeno, e para outro não é nada. Mas se os três, que olha a vitória do outro, fala, boa vitória, mas eu tenho vitórias maiores para mim. O problema é seu. Eu quero saber se você está em Cristo, porque não interessa o tamanho da sua vitória, interessa se você tem vitória em Cristo. Amém? Só abra comigo aí em Filipenses capítulo 4, vai um pouquinho mais para frente aí, Filipenses, Colossenses, logo depois de Efésios. Filipenses capítulo 4. Diz assim, olha só que interessante. Agora vem o segredo para uma vida que caminha com a mente de Cristo. Filipenses capítulo 4. O segredo não é exatamente isso aqui, mas é a maneira de. Presta atenção. Em que pensar? Finalmente, irmãos, Filipenses 4, 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. A sua vida edifica a vida das pessoas que estão à sua volta? As suas ações, suas atitudes edificam, fazem crescer as pessoas que estão à sua volta? Ou elas diminuem as pessoas que estão à sua volta? O que sua vida está fazendo com as pessoas que estão à sua volta hoje? Avalie a sua mente. Avalie seus pensamentos. Tudo que é respeitável, justo, puro, amável, de boa fama, no que há virtude, no que há louvor, que isso ocupe o vosso pensamento. Alguém já perdeu noite de sono por causa de um problema? Levanta aí comigo a mão. Ok, como foi para você? Foi difícil? Porque é difícil você concentrar tudo que você tem numa coisa. É difícil você pegar tudo que você tem e concentrar numa coisa, você não consegue nem dormir. Porque quando você está cativo a um pensamento, presta atenção, quando você está cativo a um pensamento, de verdade, cativo a um pensamento, tudo se prostra a esse pensamento, inclusive seu corpo, você não consegue dormir. Eu não estou conseguindo dormir, só vem um pensamento na minha cabeça. Sabe o gigante que vinha de manhã e de tarde chacotar da cara do povo de Israel? Seus cachorros, cambada de vira-lata. A Bíblia diz que, como é o nome do gigante mesmo? Golias. Golias vinha de manhã e de tarde perturbar o exército. Porque ele sabia que uma espadada dele... Pensamentos que nos consomem dia e noite. Nós nos rendemos a esses pensamentos. E tudo que nós somos se prostra a esses pensamentos. E nem dormir nós conseguimos. Esse é o segredo. É exatamente aí que está o segredo. É meditar. É tomar a palavra de Deus com todo o seu coração, a ponto de afetar o seu físico, só mudando o conteúdo. É você se colocar num lugar e receber uma palavra de Deus e abrir seu coração para aquela palavra te machucar de tal forma, abrir sua carne de tal forma, rasgar você no meio de tal forma que você não consiga pensar em outra coisa por aquele tempo. E seu coração fique tomado por aquilo, você não consiga nem fechar os olhos para dormir, pensando nisso que Deus falou com você. Mas por que um simples pensamento
de uma coisa ruim que aconteceu, tira o nosso sono. Porque não sabemos devotar, não sabemos ser devotos, ter devoção naquilo que é para ser. E precisamos aprender. Porque é com essas coisas que nós aprendemos devoção de verdade. Porque alguém que não dorme por causa de um problema, está tendo devoção por aquele problema. Porque todo o seu ser se prostra para aquele problema. E o que o Espírito Santo espera? O Espírito Santo espera ser o seu ajudador, o seu apoiador em todo e qualquer problema, mas baseado em uma palavra que tire seu sono. Uma palavra que tire seu sono, uma só. Uma só. Comece a meditar e se preocupar e focar e não desviar o seu pensamento de tudo que o Senhor diz através da sua palavra, e você vai ver sono sendo perdido de madrugada por uma coisa maravilhosa. O salmista fala isso. Não consigo fechar meus olhos. Meus olhos não conseguem se fechar porque eu estou vendo o Senhor. E quanto mais abastecemos a nossa mente com aquilo que é de Deus, mais ela vai expandindo em Deus. E mais de dentro de nós sai aquilo que é de Deus. E mais os nossos pensamentos e reações, que são muito mais importantes do que nossas ações para as outras pessoas, são de Deus. E quando alguém vê uma reação sua da parte de Deus, reconhece na mesma hora: não é a mesma pessoa, ela não reagia assim, ele não reagia assim. O que está acontecendo com você? Você fala: não sei, minha cachola está meio doida, eu só penso nas coisas de Deus. Nove horas e 2 minutos. Só para você lembrar comigo aqui, ó. Lembra de Neemias, o cara construtor do muro? Quem lembra? Neemias reconstruiu os muros da cidade de Jerusalém. Ok? A Bíblia diz que ele estava lá reconstruindo e veio 3 caras, Sambalate, Tobias e Gesem, vieram tirar onda com ele. E ele não queria escutar nada do que eles tinham para falar e nem ia sair do lugar que ele estava fazendo, porque era muito importante a obra que ele estava envolvido. Aquilo que ele decidiu fazer dentro da vontade de Deus era muito importante para ele ficar escutando conversa dos outros. Não é essa a história? Sim ou não? Sim. Só que se você acompanhar o texto, a Bíblia diz que... Deixa eu pegar aqui. Agora eu não sei se está... como é que está mesmo? Está no 13. Bota Neemias 13 aí para mim, vê se é isso mesmo. Por favor. Neemias capítulo 13. A partir do verso 4. Ah, isso mesmo, do 4 ao 9. Ora, antes disso, Eliasabe, sacerdote... Não, bota no 1, para a gente contextualizar. Naquele dia se leu para o povo no livro de Moisés, e achou-se escrito que os amonitas e os moabitas não entrassem jamais na congregação de Deus. Portanto, não tinha saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água. Antes, assalariaram contra eles Balaão para os amaldiçoar, mas o nosso Deus converteu a maldição em bênção. Ouvindo eles o povo esta lei, apartaram de Israel todo elemento misto. Ora, antes disso, Eliasabe, sacerdote, encarregado da câmara da casa do nosso Deus, se tinha aparentado com Tobias. Que Tobias? O Tobias que estava lá fora, acompanhando a construção do muro, e veio tirar sarro da cara de Neemias, quando todos estavam lá. E fizeram para este uma câmara, um lugar para ficar, uma câmara grande, onde dantes se depositavam as ofertas de manjares, o incenso, os utensílios e os dízimos dos cereais, do vinho e do azeite, que se ordenaram para os levitas, cantores e porteiros, como também contribuições para os sacerdotes. Mas quando isso aconteceu, não estive em Jerusalém, porque no 32º ano de Artaxerxes, rei da Babilônia, eu fora ter com ele.
Mas ao cabo de certo tempo, pedi licença ao rei e voltei para Jerusalém. Então soube do mal que Eliasabe fizera para beneficiar a Tobias, fazendo-lhe uma câmara nos pátios da casa de Deus. Isso muito me indignou, a tal ponto que atirei todos os móveis da casa de Tobias fora da câmara. Então ordenei que se purificassem as câmaras e tornei a trazer para ali os utensílios da casa de Deus, com as ofertas de manjares e o incenso. Presta atenção nesse princípio que eu vou falar para você agora. O mesmo Tobias que estava lá fora, enquanto Neemias construía algo para Deus, o mesmo estava lá chacotando dele, tirando sarro dele. Depois que a construção estava pronta, que o muro estava fechado, esse mesmo Tobias pulou para dentro e se aparentou com um israelita. E conseguiu com ele, por sua natureza, conseguiu com ele um lugar específico para morar, uma câmara especial no palácio. Que câmara é essa? O lugar onde ficavam os sacrifícios. Porque Satanás sempre vai querer ocupar o lugar onde ficam os sacrifícios na tua vida. Ele vai achar um jeito de entrar para ocupar lugares de sacrifício na sua vida. E quando você lê em Romanos capítulo 12, 1 e 2, o que a palavra diz? Eu tenho que andar como um sacrifício vivo, renovar a minha mente em Cristo. Eu renovando a minha mente em Cristo, eu vou ser um sacrifício vivo, bom, agradável a Deus. E um sacrifício vivo, bom e agradável a Deus não permite penetração do inimigo. Um sacrifício vivo, bom e agradável a Deus fala do dia a dia, do culto racional, de saber que Deus está presente, de saber que Deus fala, saber que Deus é Deus na minha vida e eu caminho com Ele. E como eu caminho com Ele, eu não dou abertura para o inimigo, que agora há pouco estava tirando sarro da minha cara, entrar na minha vida e começar a ocupar espaços que são lugares de sacrifício. Porque se o inimigo começar a tomar minha mente, eu vou começar a sacrificar para ele. Sabe por quê? Porque um homem cansado negocia seus valores. Eu vou começar a sacrificar para ele. Pode ter certeza. Pode ter certeza. Por último, lembra de Faraó? Lembra de Moisés? Moisés, Deus fala com Moisés, Moisés fala assim. Deus fala para Moisés, fala isso para Faraó. Moisés vai lá e fala para Faraó: olha, o nosso Deus nos chamou para sacrificar para Ele no deserto. Não foi? Não é isso? A maneira de Deus tirar o povo de Israel do Egito era: saia para um sacrifício, saia para a adoração. Fale para Faraó: o meu povo precisa adorar a mim no deserto. O que Faraó falou? Não vai? Primeiro foi, né? Mas depois, pensando bem, vão só os homens, deixa as mulheres, as crianças e os bens aqui comigo. Não foi isso? Aí Deus é obrigado a mandar aquele monte de praga, e vai fechando o coração do Faraó, e vai abrindo o coração de Faraó, e vai fechando o coração de Faraó, e vai abrindo o coração de Faraó. E a Bíblia diz que Deus só fez isso para que o nome dele fosse glorificado em todas as nações daquela época. Porque Deus poderia ter matado os egípcios na mesma hora e tirado o povo de lá, mas Ele queria que o povo saísse de lá com glória, com Deus acabando com aquele povo. Mas entenda, Faraó não se preocupou se os homens fossem adorar, contanto que a sua família não fosse. Não adianta você sacrificar um pouquinho, Satanás até gosta. Vai e volta. Não tem problema para mim. Se você misturar um pouco, não tem problema. Vai e volta. Só que Deus falou: não vai ficar nenhuma unha, nenhuma agulha, não vai ficar nada. Sabe por quê? O inimigo não se afeta com a sua adoração a Deus. Ele se afeta quando toda a sua vida adora a Deus. Você está aqui? O inimigo não se afeta com a sua adoração a Deus. Ele se afeta quando toda a sua vida adora a Deus. Quem já leu Cartas de um Diabo para o Seu Aprendiz, do C.S. Lewis? Você leu, você sabe disso. Esse livro é muito bom, se você puder ler, leia. Cartas de um Diabo para o Seu Aprendiz. Ele fala exatamente isso: deixa esses bípedes por aí. Eles agora adoram o Deus deles. A hora que eles saem da adoração, eles já estão mentindo na rua.
e desejando outras coisas. Deixa eles. É bom que eles vivam assim, misturados. Sabia que o sacerdote não podia beber bebida forte, nem vinho, ao entrar no tabernáculo? Sabe por quê? Porque senão ele confundiria o que é santo e o que é profano. Um israelita podia beber vinho, mas ele não poderia beber exercendo seu serviço de sacerdócio. Não importa se ele estava alcoolizado ou não. O Senhor falou, ele com qualquer vinho em seu sangue, a sua visão, o seu entendimento, ele enganado pelo vinho, o seu entendimento com o que é santo e o que é profano ia ficar confuso. Ele não ia conseguir sacrificar a mim 100%. Pastor, isso é quase impossível de eu viver. Já tentou? Já tentou olhar para as pessoas como Cristo olha? Já tentou perguntar para Jesus o que Ele faria no seu lugar? Aquele livro que você gosta, Em Seus Passos, o que faria Jesus? Esse é outro livro muito bom de se ler. Em Seus Passos, o que faria Jesus? Se Jesus estivesse nos seus passos, o que Ele faria? Lá no Éden, Satanás perguntou, é assim que Deus disse? No deserto, Satanás afirma, se tu és filho de Deus, faça isso ou aquilo. Você se acha o máximo? Você se acha incrível? Você não é suficiente para cumprir o chamado de Deus sozinho. Você precisa dele. Levante-se do seu lugar. Você não é suficiente para cumprir o chamado de Deus sozinho ou sozinha. Você precisa dele. Você precisa dele. Feche seus olhos, vamos orar.